Olá, pessoal. É bom estar aqui novamente. O grupo GEAFA, o Grupo em Ação Francisco de Assis, e nós temos esse canal para trazer aqui um pouquinho mais de informação. Ontem nós tivemos uma reunião de estudos, estivemos conversando com o nosso mentor e como a gente já sabe, né, todos os canais aí estão informando sobre as mudanças que nós teremos e pelo que o nosso mentor nos colocou, nós teremos aí um período bem difícil à frente para que a gente possa efetuar a mudança vibratória do nosso planeta. No nosso canal tem muita informação que durante a pandemia nós fizemos vários vídeos, né, aqui com o nome de Evangelho, de estudos sobre isso. Nós falamos sobre as leis divinas, nós falamos sobre o momento planetário, nós falamos sobre o desenvolvimento nosso enquanto espíritos, enfim, tem muito material para que vocês possam se informar. E como a gente sempre fala aqui, nós temos um tripé que nos sustenta, né? Que é a informação, o autoconhecimento e a caridade. Então, a gente reafirma isso. A informação nos possibilita ampliar as nossas formas de visão, nossa caixinha, né? Interna. Então, quanto mais a gente busca informações sobre como funciona o ser humano, como é o processo espiritual, como é a questão do planeta, né? A gente fica tão perdido nesse microcosmo que é a nossa vida diária e esquece que nós estamos num processo macrocósmico, né? Nós estamos num processo onde o nosso planeta Terra está passando de um planeta de expiação e provas para um de regeneração. Assim nós esperamos, né, que nós consigamos fazer essa passagem. Então é assim, se a gente olhar, o planeta Terra já esteve em vários momentos neste mesmo ponto de escolha, né? Nós temos aí civilizações que já estiveram na Terra, tem dados infinitos, tem Maia, tem os astecas, tem os incas. Antes disso, nós tivemos aí o boom, né? Quando nós deixamos de ter os dinossauros, que foi uma das raças que não vingou, até a gente estabelecer a raça adâmica para esse planeta como o ser a se desenvolver. Então, tem muita informação e toda essa informação nos auxilia no nosso processo de autoconhecimento, né? Para que a gente tire os véus de Maia, como se fala tanto nos processos de meditação. E a caridade, que ela tem que existir, porque é a forma com que eu saio do meu mundinho e começo a olhar para o outro, é onde eu testo os meus sentimentos, as minhas emoções, onde eu aprendo a empatia, onde eu aplico isso que eu vou lá nas informações buscar e começo a analisar como isso cabe em mim, como isso transforma meu comportamento, como isso impacta no meu comportamento. Enfim, hoje nós temos a possibilidade da internet, nós temos aí N canais, que, lógico, a gente tem que ter critérios, a gente tem que ouvir todos eles, né? Aquilo que me chega, porque eu também vou escolher segundo a minha vibração. Então, assim como as pessoas que eu trago para perto de mim, a internet também me traz isso. É como se você fosse na livraria e você vai escolher os livros, e os livros vão ser escolhidos mediante o quê? O teu padrão vibratório, o teu momento de escolha. Lembrem-se que nós não estamos sozinhos, né? É
tão importante a nossa reencarnação aqui, a nossa encarnação do momento, que nós não estamos sozinhos, gente. Tem uma equipe que ajuda a gente a escolher as melhores situações para que nós possamos crescer, né? Então, quando a gente fala assim, ah, mas e o livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio, só que imagine uma régua, né? E nessa régua, nós vamos conseguir utilizar o livre-arbítrio de acordo com a nossa capacidade de consciência. Então, se você está pensando que você usa 100% do seu livre-arbítrio, você está enganado. Por isso que as coisas nem sempre acontecem da forma que você está querendo naquele instante. Por quê? Porque existe todo um montante de energias que você carrega que te faz com que você tenha que fazer a sua devolutiva energética. Então, o livre-arbítrio não é 100%, nem dá para ser, porque nós não temos consciência plena para fazer boas escolhas. A gente ainda está usando muito a nossa parte instintiva, a nossa parte animal, a nossa parte egocêntrica, né? A gente ainda precisa galgar muito. E para galgar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que agir. É na ação, é na vivência daquilo que a gente estuda, daquele conhecimento que nos chega, é que eu pego aquilo e aplico. A gente vive falando que a Terra, esta vida nossa aqui, a nossa vida é a nossa escola, né? Então, gente, agora a gente tem que fazer uma análise, hein? Como é que você está nessa escola, né? Você está precisando fazer aí um intensivão, você está precisando fazer é, um processo onde você perdeu, né, as séries anteriores, você está precisando estudar em dobro, você está precisando agir em dobro. Essa é uma análise que você tem que fazer, porque nós estamos num momento crucial, né? Tem alguns canais que a gente acompanha, uma delas eu acho eles muito sérios, que é a Casa do Consolador, com a Mônica Medeiros, e lá a gente tem a fala de uma extraterrestre que acompanha o processo da Terra, e ela diz o seguinte: nós estamos com 23% de pessoas despertas. Nós temos 50 e tantos por cento de pessoas que ainda não acordaram, não começaram a usar a sua consciência de forma a entender que ela é um ser espiritual que está aqui, neste momento, tendo que aprender coisas para ser melhor, que ela precisa buscar o caminho do amor, que ela precisa olhar para o outro, que ela precisa ter a responsabilidade das suas ações e atitudes aqui. Então, não é só cuidar da sua vida, do seu mundinho, você tem que cuidar de você, da sua vida, do seu entorno e ter o olhar que alcance além das muradas da sua casa, além do portão da sua casa, né? Tudo que acontece nessa cidade, no bairro, no condomínio, é sua responsabilidade, né? Ficar em cima do muro também é uma escolha e muitas vezes não é a melhor, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Enfim, o que eu queria trazer para vocês hoje é um pouquinho mais de uma informação que eu achei assim fantástica. Eu tenho buscado muita informação para entender esse processo que nós estamos vivendo e eu achei uma informação muito legal, aliás, várias aqui eu vou passar para vocês. Eu encontrei uma coisa que chama-se efeito Isaías. Vocês já ouviram falar? Ele é o profeta bíblico, tá? Esses documentos foram achados naqueles documentos que foram encontrados no Mar Morto e passaram a ser fonte de estudos, tá? Tudo que ele coloca lá sobre o processo de cura,
de energia, lógico que com palavras daquela época, foram tomadas pelo estudioso e cientista Greg Braden, e ele começou a analisar isso com tudo aquilo que hoje a ciência chegou na física quântica. Então, o que é esse efeito Isaías? Ele vai falar sobre a matriz divina da criação. Como é que a matriz divina cria? Né? A gente já ouviu falar aí na geometria sagrada, que onde a gente olha, a gente vai ver isso, né? Em tudo, na natureza, em nós, em tudo que existe, nos planetas, na forma que o universo se comporta, enfim. Então, isso daí nos traz a ideia de que existe uma matriz divina, que existe um Criador, né, que está realizando isso. E aí eles começaram a ver que essa matriz divina ela é muito semelhante aos filamentos que nós temos no cérebro. Então, e aí chegou-se, né, dentro dessa ciência, que tudo o que nós temos ao nosso redor, no universo, são vibrações, tá? Vibrações de energia e que tudo está conectado. Isso a gente já falou, né? Que nós não estamos, nós não somos um indivíduo flutuando aqui, né? Começa a história que nós partimos de uma mônada e nós temos um grupo, né? De seres que partiram dessa mônada. Então, inicialmente, nós já fazemos parte de um grupo que tem exatamente o nosso processo. E nesse grupo, nós tivemos aí uns que conseguiram evoluir mais rapidamente, outros menos rapidamente, enfim. Mas nós estamos todos conectados. E que o nosso DNA ele também sofre alterações, assim como eles fizeram aquela experiência com o elétron da física quântica, sabe qual é? Que eles achavam que o elétron girava, né, numa órbita, e depois eles descobriram que não, que ele vai e de repente ele desaparece, aí ele volta. E aí onde que ele foi? Né? E eles começaram a fazer experimentos nessa época, que isso já tem muito tempo, e perceberam o seguinte, que o observador, quando está lá olhando para o fenômeno que ele quer observar, ele exerce uma mudança naquela observação. Então, o efeito, ele muda de acordo com o momento que o observador está realizando sua observação. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa entender o nosso papel no nosso dia a dia. Então, vamos pegar só essa historinha do elétron aí, tá? Então, nós estamos aí, vamos pôr aqui só a questão aqui na Terra material, né? Nós estamos com uma guerra lá na Ucrânia, né? Então, quando nós observamos o que está acontecendo lá, nós temos dois caminhos, né? Um, que a gente entra numa energia de baixa frequência, triste, com raiva, preocupada, enfim, tudo aquilo que traz uma energia de baixa vibração em relação a essa guerra. Mas nós não estamos lá, né? Nós não estamos lá na Ucrânia. Então, nós estamos com uma distância física. O que nós podemos fazer? Nós podemos observar e vibrar o quê? Vibrar amor, vibrar paz, vibrar aconchego para essas pessoas, ajuda, né, humanitária. Nós podemos fazer movimentos, né, não só vibratórios, energéticos, mas também podemos fazer movimentos físicos, né? Tem aí várias instituições humanitárias se mobilizando para ajuda. É como nós tivemos os períodos das enchentes, né? Eu posso ir lá na enchente, eu posso ir lá tirar a gente do meio
da enchente, do barro, não, não posso. Hoje, a minha situação não permite isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer outras coisas à distância, além de vibrar, orar, né? Eu posso organizar formas de coletar ajuda para essas pessoas que passaram por uma situação de sofrimento e que a gente tem que lembrar que também faz parte do karma, né? Nós temos aí inúmeras pessoas tendo que vivenciar a energia que ele mobilizou anteriormente, que não foi a mais adequada, hoje ele está tendo que dar conta de arrumar essa energia. Né? A gente tem isso muito claramente nos mestres ascensos, como São Germain, que ele fala, o ser humano ele não sabe o fardo que ele arrasta. Então é assim, tanto aquelas coisas que acontecem que não são maravilhosas, quanto o nosso próprio estado emocional, né? Se eu fico sempre com situações difíceis na minha vida, é porque eu ainda estou tendo que dar conta da energia que eu utilizei, da forma que eu utilizei e fazer melhor. Então, é só vivenciar a situação? Não, eu tenho que buscar formas. Que formas são essas? É isso, gente, é informação, é saber como que eu posso alterar o meu padrão energético, como eu posso alterar a minha mente, como que eu posso alterar o meu comportamento para não estar vivenciando essa energia de baixa vibração. Como é que eu faço para subir o meu nível de vibração? É isso que eu tenho que fazer o tempo todo. Tá? Então, o efeito Isaías, que eu trouxe para a gente falar aqui hoje, é exatamente isso. Ele é um código de conduta e de energias que tem mais de 2000 anos. Ele escreveu isso lá atrás, né? E aí ele vai falar sobre as possibilidades possíveis no momento da nossa escolha. Então, imagina você chegando num momento onde você tem que fazer escolhas, tá? Isso a gente faz o dia inteiro, né? Mas vamos colocar em termos das escolhas mais sérias, mais, assim, que fazem uma mudança muito grande na nossa vida, tá? Então, o que isso vai dizer? Que existe um campo de energia com N possibilidades. N possibilidades. Eu posso escolher N possibilidades, mas o meu processo interno, o meu inconsciente, as energias que eu carrego de histórias passadas, de coisas que eu escolhi, do momento onde eu estou, como é que está a minha parte de personalidade, né? Como é que eu lido com os sentimentos, com as situações, etc., vão fazer que eu tenda para uma escolha, tá? Então, quando os mentores, né, e os seres que trabalham na parte espiritual nos acompanham, eles vão olhar e tem, né? A gente está estudando agora os Exus, eles têm essa capacidade. O que eles veem? Eles veem qual é a tendência da escolha que nós estamos quase fazendo, tá? Eles podem interferir, né? Diretamente? Não. Então, é como hoje, nesse momento planetário. Nós estamos para começar o mundo da regeneração. Nós temos essa escolha vibratória para fazer, tá? Mas, o que acontece? Nós temos aqui, entre nós, 50 e tantos por cento de massa crítica vibrando negativamente. E nós estamos falando de uma escolha planetária, tá? Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o dobro de ação que nós pudermos energeticamente, vibratoriamente, para ajudar essa massa crítica a melhorar na hora de fazer a escolha, porque não é que o fulano vai falar, eu quero ir para a regeneração ou quero ficar no planeta de expiação, não é assim, é a vibração que nós temos em nós que vai fazer com que a gente vá para um lado ou para o outro, tá? Então,
a gente vai entender que quando nós fazemos essa escolha, nós temos um sentimento agindo ali, né? Então, o poder da criação é exatamente o resultado dessa parte aí, que junta o quê? Vai juntar o pensamento, o sentimento e a emoção, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos olhar para aquilo que nós temos como escolha e nós vamos buscar um sentimento. Vamos dar um exemplo no caso quando nós oramos pelo restabelecimento de alguém, né? Então, o que nós vamos colocar? Primeiro, a gente tem que pôr no pensamento, não a doença. Nós temos que pôr no pensamento o equilíbrio, a saúde perfeita, a energia inicial que essa pessoa tem. Porque ela tem isso em essência, ela está manifestando uma energia naquele momento vibratória que não está adequada, mas ela tem a energia para vibrar no melhor. Então a gente vai pôr esse sentimento para que a gente possa mandar, emanar, vibrar com ela num sentimento melhor. E aí vai ter que ter essa configuração na mente. Que mente é essa? Por que a pessoa adoeceu? Por que ela escolheu a doença para manifestar para o seu aprendizado? A gente tem condições de ajudá-la a entender que aquilo levou ela ali para ela fazer o seu processo depurativo? De que forma a gente pode ajudar, né? Então, a gente vai levar esse pensamento, como ela pode se estruturar novamente na saúde, né? E aí tem a emoção. A nossa emoção por ela, o amor que nós sentimos por ela, vai ajudá-la a vibrar nesse estado, tá? Isso garante que ela vai se curar? Não, porque nós aqui fazendo a emanação para ela, mas ela precisa fazer esse processo. O que nós estamos fazendo aí é na vibração ajudar. Eu sempre gosto de usar o exemplo da rolha, né? Nós estamos transformando ela numa rolha. Bota a rolha na água. A água é o mar de vibrações que nós temos. Como é que a gente faz subir essa vibração? Bota lá, faz o efeito rolha. O que ela faz? Ela sobe momentaneamente. E neste momento que ela está acima dessas vibrações, né, numa vibração de padrão mais alto, ela pode ter um start naquele momento e fazer a mudança que ela precisa. Tá? Então, vamos pensar como isso funciona comigo, né, individualmente. Então, nós vamos ter que sentir no nosso corpo essa vibração do melhor, do bem, da saúde, das coisas que eu desejo ver realizadas. E vou pôr um sentimento profundo nisso e pensamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fluxo onde eu ponho o pensamento, eu trago esse sentimento de plenitude, de amor, de realização, e deixo com que isso vibre no meu corpo, que é a parte mais material da minha energia. Mas eu não sou só isso, lembra? Então, eu vou fazer esse fluxo. A gente faz isso o tempo todo, gente, só que a gente faz isso negativamente. Então, a gente precisa sair dessa programação do negativo e fazer isso positivamente. É isso que nos transforma em cocriação de Deus. Nós estamos criando o tempo todo porcaria. Nós precisamos cocriar, ou seja, a nossa criação, junto com Deus, criar o amor, o bem, as coisas boas, enfim. Então, quanto mais amor nós geramos, quanto mais sentimentos amorosos, quanto mais empatia, quanto mais compreensão nós geramos, mais nós transformamos
o nosso estado vibratório, consequentemente, o nosso entorno também começa a vibrar melhor, e nós influenciamos esse montante de vibração que nós precisamos no planeta, tá? Então, com isso, olha lá, eu falei lá adiante, lá atrás, nós também influenciamos e transformamos o tempo todo o nosso DNA. Então, se nosso DNA na cadeia lá está com um defeito que está trazendo uma doença, um desequilíbrio, quando a gente faz essa vibração, a gente conserta o DNA. Olha que fantástico. Então, nós temos a capacidade de nos curarmos, tá? Não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, enfim, no nosso ser como um todo. Nós precisamos exercitar. E aí a gente vai falar assim, mas e aí? Eu penso, mas não é tão fácil, porque aí não acontece. Não acontece por quê? Por conta do nosso livre-arbítrio, nós não temos 100% ainda. E aí o que, que acontece por não ter o 100%? Não é imediato. Nós não pensamos, sentimos e já criamos. Por quê? Porque a gente ainda faz muita porcaria, né? No momento onde a gente está abalado emocionalmente, com raiva, a gente gera muita energia destrutiva. Imagina se a gente sai criando, né, tão rapidamente, facilmente. Então, esse foi o mecanismo onde nós estamos imersos, que leva um tempo para aquilo que nós estamos nos empenhando em criar vir à materialidade. Então, nós precisamos o quê? Persistência, disciplina, né? A gente tem que insistir nisso, a gente tem que ficar aquela história, nós vamos pilotar, consertar o avião pilotando, né? Então, o mundo não para você poder fazer os ajustes. O mundo não para que você possa mudar o seu processo. As escolhas estão sendo feitas o tempo todo. Então, a gente precisa aprender a consertar o avião pilotando, ele em voo, né? Não dá para parar. E então, essas possibilidades que a gente vai criando, né? Ela tem um nome para essa energia da criação que chama-se energia taquiônica. Procurem aí, eu vou deixar aqui uns links no final dessa nosso bate-papo para que você possa ver essas coisas, tá? Então, a energia taquiônica é a que Jesus utilizava na cura, no seu processo de cura com as pessoas. Ah, mas todo mundo se curava? Não. Não, porque ele gerava essa energia. Aliás, todo o curador, aquelas pessoas que têm essa capacidade de curadoras, que não são todas, né? Assim, vamos dizer assim, todo mundo tem essa capacidade, mas tem pessoas que vieram com esse atributo de forma mais desenvolvida. Toda pessoa que é um curador, ela tem condição de gerar essa energia taquiônica, como todos nós, mas além de fazer consigo mesmo, ela tem condições de passar essa energia para o outro. E era isso que Jesus fazia. Ele colocava essa energia em prol da outra pessoa, tá? E aí ele gerava e vibrava amor que criava as coisas boas, tá? Então, a gente pode se preparar e fazer isso. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam trabalhar um pouco nisso. A gente usa a respiração, a gente usa a energia, né, que a gente pode entrar nessa frequência. E aí você tem que usar os dois lados do cérebro, o esquerdo e o direito, né, para poder alinhar o seu ser e fazer esse processo com essa energia. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje era exatamente isso. Qual é a nossa parcela nesse trabalho, né? Ontem a gente falou muito sobre isso e a gente tem uma forma de pensar muito
compartimentalizada, né? A gente compartibiliza isso, o nosso ser individual, como se ele tivesse aqui funcionando e não tem, né, impactos. Tudo tem impacto. A gente esquece que nós somos seres espirituais que estamos encarnados. Nós esquecemos que o planeta Terra tem milhares de pessoas encarnadas, mas também tem milhares e milhares de desencarnados, né? O planeta Terra ele está envolto nesse mar de seres, uns encarnados, outros desencarnados, tá? E nós estamos recebendo ajuda de seres de outros planetas, encarnados e desencarnados. Nós temos aí os mestres ascensos. Os mestres ascensos, eles não são restritos ao planeta Terra. Eles têm uma hierarquia que vem desde o Criador, né, dos mais altos escalões, de outros níveis de vibração, né? A maioria que está nos ajudando muito proximamente são da quinta dimensão, né? E nós estamos aqui na terceira, né, com uma capacidade começando a trabalhar um pouco na quarta dimensão, e se a gente se empenhar, nós temos momentos onde acessamos essa quinta dimensão, quando nós trabalhamos a nossa capacidade vibratória, nossa mente, né? Então, tem muito trabalho para ser feito. E como eu já comentei aqui, a Terra é a escola, né? Em que ano você está nessa escola, né? Será que você não precisa fazer como é que chama? Um curso para acelerar, eu esqueci o nome que tem isso, né? Quando o aluno perde muitos anos na escola, ele vai fazer um supletivo, é o supletivo. Será que a gente precisa fazer um super supletivo para a gente se colocar no padrão que a gente precisaria estar nesse momento? Então, busque o que você individualmente precisa para mudar o seu comportamento, para mudar a sua vibração, para pôr a ação, né? Ação, grupo, né? Francisco de Assis. É ação, como diz a oração, né? Que é atribuída a Francisco, que eu seja, né? O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser paz 24 horas. Eu tenho que ser amor 24 horas, né? Então, eu preciso parar de achar que eu ainda amanhã, mais tarde, né? Ai, agora eu estou muito cansado. Está cansado porque você não está vibrando num padrão adequado. Quando a gente vibra adequadamente, não existe cansaço. É o encantamento da alma, né? A gente trabalha mais, a gente estuda mais, a gente faz mais. É aquela velha história. Se você quer que algo seja feito, pede para uma pessoa bem ocupada, né? Ela vai fazer. Aquela que quase não tem nada para fazer, que não se interessa pelas coisas, que fica lá no marasmo, essa não faz mesmo. Ela vai criar, sim, um monte de desculpas para dizer por que não fez, né? Então é isso, pessoal. Acho que já falei muito e eu vou deixar aqui os links para vocês fazerem. Ah, esqueci, tem mais um muito legal também que eu nunca tinha ouvido falar desta forma, que chama-se escudo marrárico. Escudo marrárico. É um escudo onde trabalha a nossa energia para ela estar adequada, alinhada e numa frequência positiva. Eu vou deixar aqui um exercício de ativação desse escudo marrárico. Então, são coisas que a gente pode fazer. Faça todo dia. Se puder fazer mais de uma vez por dia, maravilha. O negócio é a gente aumentar o nosso poder vibratório e
chegar ao máximo de pessoas à nossa volta. Não é religião, gente. A gente não tem que pedir para as pessoas serem religiosas para essa ou aquela religião, fazer acreditar. Não é isso. É vibração. O bem, o amor. Eu li em algum lugar aqui, que eu não sei qual é, que só tem dois caminhos, tá? O amor e o não amor. O amor é tudo que é maravilhoso, que é o único caminho que a gente tem a seguir. O não amor é tudo aquilo que vem aí, é a agressão, é o medo, é a guerra, é a briga, é a discussão, é o incômodo. Isso é um caminho que não é o caminho adequado. Se você sentir alguma coisa nesse sentido, para porque você está no caminho errado. Você tem que estar pleno, pleno de amor, de alegria, de equilíbrio, olhando para as situações que vêm até você como oportunidades para você mudar o seu comportamento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de fazer diferente, tá bom? Então é isso, gente. Acompanhe aí o canal, veja tudo que a gente já publicou, estude, busque informações, não se contente com uma informação apenas, uma pessoa apenas, vai checar as informações todas e vamos fazer uma realidade melhor e vamos passar para o mundo da regeneração. Sim, tá bom? Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e vamos trabalhar. Ah, mais um detalhe que eu achei muito legal. Oração. Oração significa hora da ação. Então é isso, gente. Chegou a hora são, tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e esperamos vocês no GEAFA. Beijo.